Rapazes, moças, isso é especialmente perigoso para vocês. Nós ouvimos a respeito de Jesus Cristo. Vocês foram expostos. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, isso é um perigo muito real. Vocês são jovens. Vocês estão na faculdade. Vocês conhecem alguns destes zelosos que estão por aí no campus, vestindo camisetas dizendo Jesus Cristo me salvou da pornografia, ou Jesus me salvou de quê? Qual que é essa aí mesmo? Salva do poder do pecado. Vocês veem esses caras com essas camisetas e vocês assistem a alguma pregação do Paul Washer, acabam encontrando alguma coisa na internet, acabam achando mensagens de John Piper. Há algum entusiasmo. Talvez você vá à igreja, esta igreja ou outra. Você meio que começa a se envolver no movimento. Se envolve em alguns eventos da igreja, prega a palavra por um determinado tempo. Você vai na onda. Mas aí o que acontece? Você não persiste em Deus. Você começa a trocar a oração por outras coisas. Trocar o tempo na palavra por outras coisas. E de repente, então, o pecado sexual é uma coisa enorme. Você começa a dar lugar. Irmãos, eu digo para vocês, filhos de Deus podem cair e Deus graciosamente os restaurar. Mas você precisa tomar cuidado, porque há um engano no pecado. Há um endurecimento de Deus quando nós começamos a suprimir a verdade. E se você brinca com isso, se você brinca e se torna algo casual, o alerta em Hebreus é: você precisa tomar cuidado para que você não escorregue. Se você começar a deslizar, e você sabe o que pode acontecer? Antes que você perceba, você olha para trás. Para onde foi? 3 anos, 5 anos se passam e você se lembra do homem na jaula de ferro da história do peregrino? Eu não sou mais o que eu fui um dia. O que você foi um dia? Eu fui um professor de religião. Ele teve um bom testemunho um dia. Agora ele é o homem trancado na jaula de ferro. Ele diz: o peregrino debatendo, suplicante com ele, certamente Deus é compassivo. O homem na jaula de ferro está dizendo que não há arrependimento, não há nada além de uma certa e desesperadora espera pelo julgamento. Bem, por quê? Porque você não clama a Ele? Talvez você sabe, né? Irmãos, me escutem. Qualquer um pode vir a Cristo a qualquer momento que desejar ir. Mas você sabe o que quer dizer endurecimento? Endurecimento é quando você não se importa mais. Endurecimento é quando você se endurece e não consegue mais sentir. Você pode sentir arrependimento, ou remorso, ou quebrantamento, ou um vazio, ou uma frieza. Você está nisso, mas você não consegue sentir. É isso que endurecimento significa. Endurecimento é indiferente. Significa que quando você toca, você não sente mais. Você não sente mais convicção. Você suprimiu. Oh, sim, irmãos, qualquer homem pode correr para Cristo num instante. Qualquer mulher que tem sede, que tem fome, quer seja salvo ou não, qualquer pessoa que anseia por isso pode correr para Deus e para Cristo e buscar ajuda e a esperança. Onde quer que você esteja. Mas você nunca irá, se a sede passar. Você nunca irá, se a dureza se estabelecer. E eu posso dizer isso para vocês que é maravilhoso, além da imaginação que a justiça de Deus foi revelada. Oh, é glorioso
para um pecador quebrantado, que percebe que ele não merece nada além do inferno, ficar face a face com o fato de que há uma justiça de Deus que não vem através da lei. E eu quebrei a lei uma e outra e outra e outra vez. E outra vez. E eu sou contaminado, sou ímpio, eu sou sujo, eu sou impuro. E agora você está me dizendo que é um modo para eu ser justo diante de Deus e ter Deus como um pai e amigo e Cristo como o meu esposo e ser salvo e ir para o céu. E não pelos meus méritos, mas tudo por causa de Cristo e a sua perfeição. Sim, e isso é tão glorioso. Mas se você começa a brincar com isto, e você começa a trocar isso por pecado, quando menos você perceber, o pecado sexual vem. Você está de volta na escravidão e se torna profundo e mais profundo e depravado. E o Deus entrega as pessoas. É isso que acontece. Deus entrega as pessoas às suas paixões infames. Os efeitos do endurecimento do pecado você encontra lá em Hebreus 3, 12, 13 e 14. Endurecimento é enganador, irmãos. É enganador. Deixa eu te dizer uma das mentiras que o endurecimento te conta. Vem brincar comigo só um pouquinho. Eu sei que você é cristão. Eu sei que você está seguindo a Cristo. Eu sei que você está perseverando em Deus. Relaxa um pouquinho. Descontraia. Aqueles rapazes na igreja que são um tanto radicais, eles são legalistas. Vá sair com os caras que eles sabem como viver mais fácil. Você não precisa ser tão rigoroso. Aqueles caras são radicais. Este excesso de religião não é saudável para você. O que você quer que as pessoas pensem que você é parte de uma seita ou coisa assim? Você não tem que orar e jejuar assim. Você não tem que ser tão exato. O pecado dirá: venha, apenas me prove, brinque comigo só um pouquinho. Mas é enganador, é um mentiroso. Ele joga a isca. Vem comer os meus frutos um pouco e depois você volta a ser como você era antes. Mas veja, o que acontece é, você se endurece. E há algo que começa a acontecer. Irmãos, eu vou dizer isso a vocês. Existem pessoas, e eu sei, irmãos, eu tenho visto isso. Pessoas que estavam correndo bem com Deus. Eles estavam sendo usados por Deus e eles começaram a brincar com o pecado. E eu acredito que essas pessoas sejam salvas. E eu acredito que Deus as sustentará até o fim. Mas eles não são o que costumavam ser. Eles caíram em pecado. E algo quebrou, que parece que nunca vai ser consertado. Nós precisamos ser muito cuidadosos. Irmãos, o que eu estou dizendo a vocês é isto. Essa mensagem é tão gloriosa. E escutar a mensagem da justiça de Deus, que pode ser obtida por intermédio dos méritos de Cristo pela fé nele. Você não quer brincar com isso. Meus irmãos e irmãs, é gratuito, é tudo pela graça. Mas Deus nos diz para sermos cuidadosos. Cuidado, que você não suprima a verdade. Tome cuidado antes que você se torne endurecido pelo pecado. Eu vou dizer isso para vocês, é tudo pela graça. Mas se você pensa que a graça de Deus vem e toma você, suprimindo a glória dele, trocando ele ou o filho dele por pecado, brincando com os efeitos de endurecimento e os efeitos enganosos do pecado,
e que não há consequências, e que a graça simplesmente passa por cima disso tudo, então você não entende a sua Bíblia direito. É de graça? Maravilhosamente sim, gloriosamente de graça, para o pior dos pecadores. Mas é tão tremendo. Irmãos, é disso que trata o escritor de Hebreus o tempo todo. Você quer tomar posse da segurança dessa mensagem e da convicção de que não há condenação em Cristo. E você quer se apegar a isso. E você quer se agarrar a Cristo. E você não quer deixar Ele por nada. E você não quer trocar Ele por nenhum pecado, por ninguém, por nenhum amigo, por ninguém que venha até você e te diga que você tem que relaxar e ter uma vida mais fácil e dar um tempo e descansar e não ser tão radical e não ser um louco por Jesus, e não ser tão envolvido neste evangelho, e não gastar a sua vida dessa maneira, não ser tão radical, disposto a morrer e dar tudo, apenas descansar, se soltar. Essa não é a melhor religião, há outro caminho. É como a história do peregrino, há sempre algum jeito de dizer: este caminho é difícil, vai levar a um monte de perigos, este caminho vai levar a todo tipo de batalhas com o diabo, este caminho vai ser difícil, este caminho vai custar muito. Vá por este outro caminho. Ele conduz a vida também. Só é mais fácil. Irmãos, ele disse: se você quiser vir após mim, tome a sua cruz. Ele disse: se você não está disposto a fazer isso, você não é digno de mim. Irmãos, decidam hoje quem vocês vão servir. É tudo ou nada, irmãos. É tudo ou nada. Quando as Escrituras dizem que o reino dos céus é tomado pela força e que os violentos são os que se apoderam dele, irmãos, não são os adormecidos. Os adormecidos não fazem isto. É uma batalha de fé. Nós lutamos o bom combate da fé. Sim, o justo viverá pela fé. E nós começamos e terminamos pela fé. E nós vamos de fé em fé. Mas, irmãos, existe uma batalha de fé, há um bom combate de fé, e você tem que permanecer, você tem que lutar, tudo por graça, tudo por Cristo, tudo pelo que Cristo nos concede, irmãos, é assim, nunca entenda isso errado. É a justiça de Deus, pela fé, que nos concede o poder para viver esta vida, e em outras palavras, nós temos que voltar e olhar o que Cristo, pela graça, conquistou por nós. E a morte que Ele, pela graça, morreu por nós, sempre e sempre. Nós temos que estar grudados. É nisso que nós temos que nos agarrar. E não há condenação. Portanto, agora não há condenação. Irmãos, nós olhamos para essa realidade. Ele não conheceu o pecado, ele se tornou pecado. Eu era um pecador, eu agora fui feito justo pela justiça de Deus. Imputação da justiça dele para mim, da minha maldade para ele. Eu continuo voltando a isto. Não há condenação, minha posição está correta com Deus. Meu mérito para chegar até o fim não repousa na minha performance. Mas enquanto eu fico preso dentro dessa realidade em Cristo, ela desencadeia um poder de ressurreição na minha vida para lutar este bom combate da fé. Fé, se lembre, é olhar para fora de nós mesmos. Não significa que eu esteja constantemente examinando a mim mesmo para ver quão bem eu estou indo. Se você faz isso, você vai cair em desencorajamento. Você cai, você não tem poder, você vai acabar num lugar no qual você não quer estar, porque não há poder nisto. Se você olha para si mesmo, irmão, você está a caminho da miséria. Nós temos que manter nossos olhos em Cristo. Há uma justiça de Deus que vem dele para nós. É para nós. Foi conquistado por Cristo. É merecido, trabalhado e sofrido. Você olha para Cristo, quando ele estava cumprindo toda a justiça, ele disse a João Batista: eu tenho que ser batizado, eu tenho que cumprir toda a justiça, eu tenho que cumprir tudo isso. E ele cumpriu. Por intermédio da justiça de um, muitos foram feitos justos. Através da obra de um, pelos méritos de um, por intermédio
É isso que nós encontramos em Romanos 5. Nós vemos que por intermédio dos méritos de um, muitos foram feitos justos. Eles foram declarados justos. Nós temos que voltar para essa realidade. Nós temos que viver nesta realidade. Nós temos que crescer nesta realidade. Irmãos, está bem ali. Não solte dela. Veja, é assim. É assim que os justos vivem. De fé em Cristo a fé em Cristo. Sempre olhando para Ele. Irmãos, tudo o que eu estive falando sobre isso é quando você se afasta dessa verdade. Quando você troca isso por qualquer coisa. Então o endurecimento, as realidades enganosas do pecado começam a entrar. Se lembrem, a ira de Deus é revelada do céu. E quando os homens buscam suprimir a verdade, e quando você chega num lugar onde as glórias da cruz e as glórias de Cristo, você começa a trocar essas coisas pelos brinquedos e pelas coisas do mundo. Meus amigos, sejam cuidadosos. Tomem cuidado. Isso é endurecimento. E Deus começa a te entregar. E eu vou te dizer, se você achar que houve um dia em que você andava com o povo de Deus, sua vida fez uma reviravolta e agora de repente você se encontra caindo nas garras do pecado sexual de novo. Tenha medo. Suplique ao Senhor. Corra de volta. Se agarre a Cristo. Olhe para Ele. Clame a Ele. Você está numa ladeira escorregadia, onde as pessoas caem o tempo todo. Se elas não caíssem, nós não teríamos todos esses alertas nas Escrituras sobre isso. Irmãos, isso é imperativo. Se agarrem rápido a esta realidade. Pense muito sobre isso. A justiça de Deus, que é por mim. Oh, que eu não tive que merecer.